É muito interessante como é que para a gente conquistar mais, isso naturalmente tem que passar pelo querer menos. E não é querer menos conquistas, não. Estou falando de querer menos coisas, querer menos participações, querer menos focos para poder conquistar essas coisas, né? Tem até aquele ditado russo que fala que se você correr atrás de 2 coelhos, você não vai pegar nenhum, e é a coisa mais certa que tem. Se quem fica atirando para todo lado, que não coloca foco, que não faz escolhas inteligentes, acaba não acertando nada, né? E vivo falando por aqui de produtividade, de escolhas, de colocar foco na coisa certa, e isso exige muita sabedoria, exige muito protagonismo e muita coragem, porque eu vou ter que dizer não para um monte de coisas no meio do caminho. Dizer não é muito difícil, especialmente aqui na nossa cultura, né? E aí, falando em cultura, eu estava pensando que eu já comentei que eu gosto bastante da cultura oriental. Apesar de conhecer muito pouco, queria conhecer mais, eu gosto bastante de alguns conceitos, tanto da filosofia, da religião e da forma que eles vivem, né? Dos hábitos de vida. E tem um conceito que acontece tanto na cultura indiana quanto na japonesa, que são bem parecidas, mas que eu vou trazer aqui mais o olhar da japonesa, que eu conheço um pouquinho mais. E são 2 aspectos e aparentemente eles parecem antagônicos, tá? E o primeiro desses conceitos é uma palavrinha japonesa que se chama Mushin. O que é o Mushin? Quem é das artes marciais já deve ter ouvido falar disso. Ou quem é do budismo certamente já ouviu falar disso, que é o desapego. Como é que eu foco em mim, valorizo o que é realmente relevante e desapego das coisas materiais, das coisas mundanas, e aí eu deixo a minha mente e o coração. Mushin, inclusive, é uma palavra japonesa que pode significar tanto sem mente quanto sem coração. Como é que eu liberto o meu coração, liberto a minha mente, liberto a minha alma, para estar realmente com a mente clara, tranquilo? E, segundo a crença deles, isso é o que vai evitar o sofrimento, né? Vai evitar a samsara, que seria essa vida de sofrimento e de inquietudes que a gente tem. Então, só essa mente livre que vai vir do desapego é que poderia trazer isso. Por outro lado, tem um outro conceito que eu também gosto muito, e já inclusive teve um podcast só sobre ele, que é o Mottainai. O que é o Mottainai? Basicamente, é eu honrar os meus recursos, honrar as minhas conquistas, eu valorizar o que eu tenho, valorizar o que eu sou, valorizar o que o mundo, a natureza me ofertou. Tá, mas como é que eu vou valorizar e desapegar ao mesmo tempo? Aí é que tá a coisa. Muitas vezes, a gente pensa de uma forma muito rasa. E essa pouca profundidade, às vezes, não é suficiente para a gente conseguir alcançar a profundidade de cada conceito e o que ele pode transformar na nossa vida. Por isso que é uma busca protagonista e que nós, líderes, precisamos entender profundamente, porque quando a gente conhece a natureza humana, a gente pode tocar também a vida das outras pessoas. Esse é o nosso papel aqui no mundo: desenvolver pessoas, influenciar pessoas, tocar as pessoas para elas buscarem se desenvolver e crescer com a sua consciência nesse mundo. E por que algo que parece antagônico, na verdade, no fundo, falam a mesma coisa? Pensa aqui comigo. Quando a gente fala de honrar o que eu tenho, honrar as minhas conquistas, honrar os recursos que eu tenho acesso, nós estamos falando aqui de equilíbrio. Nós estamos falando de evitar o desperdício, evitar a extravagância. E tudo isso é eu equilibrar. O que eu tenho, o que eu preciso e como que eu vou usar o que eu conquistei. E aí, quando eu olho para o Mushin, que é o desapego, muitas vezes esse desapego vai passar por desapegar dos nossos conceitos, né? E o que é isso? Então, o que eu fui valorizado até aqui? Para conquistar o que eu conquistei, para crescer pessoal, emocional, intelectual e financeiramente, as minhas conquistas materiais, naturalmente passam por eu colocar foco e energia em algo que eu me valorizo, algo que eu acho que as pessoas vão valorizar e vão me incluir por aquilo, né? É o tal do fazer para agradar o próximo. E aí, às vezes, a gente está, para agradar o próximo, abrindo mão de muita coisa que é relevante para a gente e vai conquistando coisas que eu não estou honrando aqueles recursos simplesmente porque o que eu conquistei não é algo tão relevante para mim. Tem muita gente andando de carrão e que nem gosta de carro, mas precisa de um carro mais bonito do que o do vizinho. Tem muita gente que montou uma grande empresa, mas queria estar fazendo outra coisa, mas que pega bem ser um grande empreendedor ou é diretor de uma multinacional, mas queria estar fazendo alguma outra coisa, mas está tão apegado àquela ideia, aquele cargo,
aquela conquista e aquela máscara que às vezes não se permite nem pensar, será que é isso mesmo que vale a pena? Será que é isso que é importante? Será que eu não teria que desapegar disso aqui para realmente honrar quem eu sou, valorizar o que eu tenho, pegar a partir dessas conquistas, construir uma nova história a partir do agora? Parece confuso, mas faz uma reflexão aqui e me conta aqui embaixo se faz sentido para você, porque isso tem também tudo a ver com o papo de amanhã na nossa Leader Class, quando a gente vai falar de capacitar a equipe. Porque muitas vezes a gente quer capacitar as pessoas empurrando a nossa verdade goela abaixo dela, né? Muitas vezes a gente se empurra um monte de coisas goela abaixo. Na hora que eu consigo compreender que a minha verdade é o que vai balizar as minhas escolhas, que eu vou desapegar do que não faz sentido, abrir mão e falar assim, perdi e tá tudo bem, e ao mesmo tempo eu vou pegar o que eu já tenho, as pessoas que me amam, as pessoas que eu amo, o que eu já conquistei, o que eu já aprendi, e vou colocar tanto valor aqui, que eu vou ser tão grato a isso daqui, que eu vou querer conquistar mais coisas que são relevantes para mim. Como é que eu equilibro isso? Provavelmente tem algum japonês aí que vai falar, nossa, pegou minha filosofia aqui, fez um angu de caroço e misturou tudo e falou algo que não tem nada a ver. Se for isso, coloca aqui embaixo também, deixa eu aprender um pouco mais sobre a sua cultura, porque eu sou fascinado com isso e tenho pouco acesso a quem realmente vive isso. Então eu faço as minhas interpretações, que é o que eu estou compartilhando aqui. Todo dia eu coloco que é uma opinião, que pode fazer todo sentido ou não fazer sentido. E espero que, por ser opinião, que daqui a um tempo esteja diferente. Pode estar completamente diferente, porque eu vi que eu era um completo idiota, ou pode ser que ela esteja evoluída, que a partir de uma sementinha algo cresceu, algo evoluiu. Então comenta aqui embaixo, vamos transformar essa ideia em uma conversa. O ponto todo é assim, se equilibra, lidera a sua própria vida e leva isso para as pessoas. No final das contas, é disso, ok? Beijo para você e até amanhã.